Gálatas capítulo 4, o título dessa mensagem, aí eu modifiquei um pouco em relação ao título que eu tinha planejado originalmente, que está no boletim, não há outro evangelho, somos filhos da promessa pela graça de Deus. Gálatas 4. Peço atenção dos irmãos, por ser uma leitura extensa e também necessidade de detalhar alguns versos depois quando estiver explicando e expondo a passagem. Diz assim a palavra de Deus. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servias a deuses, que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses, e tempos e anos. Receio de vós tenho eu trabalhado em vão para convosco. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para vos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos com outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o monte Sinai na Arábia, e que corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não os dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Semana passada, quando nós lemos e meditamos no capítulo 3, os irmãos devem se lembrar, nós vimos no capítulo 3 de Gálatas como Deus deu uma promessa a Abraão. Essa promessa foi dada e foi o próprio Deus que a selou. Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 15. O próprio Deus sela essa promessa com Abraão. Posteriormente, Deus dá a lei a Moisés e Paulo lembra que essa ordem não é casual. A lei vem mais de 400 anos depois, 430 anos para ser mais preciso, depois da aliança já feita, não para anular a aliança, nem para substituí-la, mas a lei vem, na verdade, para que a aliança possa ser permanecida, a lei vem para apontar para o pleno cumprimento da aliança, que é Jesus Cristo. Paulo diz isso claramente, que o papel principal que a lei deveria cumprir é o papel de apontar para a necessidade de um Redentor,
E esse Redentor é Cristo, que Deus já enviou. E ele está lembrando isso aos crentes da Galácia, porque eles conheciam o Evangelho e eles agora estavam sob ataques, como influências de judaizantes, gente que estava dizendo para eles que não bastava crer em Jesus Cristo. Eles precisavam, além de crer em Cristo, seguir rituais da lei. E Paulo então lembra para eles que a lei não gerou a promessa. Foi a promessa que gerou a lei, e a lei serve para apontar até Cristo. Esse é o papel principal, não substituir a promessa. E ele havia afirmado no capítulo anterior, inclusive ele lembra, ele termina o capítulo com isso, que a lei tinha um papel pedagógico. Ele usa a palavra aio, e é próprio dos professores, né, falar sobre isso. Basicamente, eu falei semana passada, ao pé da letra, essa palavra aio, em português, que é pedagogo, né, que é transliterado do grego, quer dizer guia de crianças. De forma mais simples, essa seria a tradução. Paulo diz, a lei cumpriu esse papel de guia. O guia de crianças, que deveria disciplinar, conduzir, ensinar, levar pelo caminho para que nós, como crianças, não nos desviássemos do caminho até que chegássemos até Cristo. E aqui ele vai trabalhar com uma imagem semelhante a partir do capítulo 4. Ele vai construir em cima desse mesmo fundamento que lançou anteriormente. Porque o que Paulo está mostrando é que os que creem em Cristo herdam, pela fé, a promessa que Deus fez a Abraão. Então, essa promessa feita a Abraão, o pai da fé, ela é herdada não pela lei, porque Abraão não recebeu a lei, ela é herdada pela crença, pela fé na promessa que já está cumprida em Jesus Cristo. E esse é o argumento principal do capítulo 4, de onde ele vai continuar na ideia que ele construiu anteriormente. A primeira sessão, nós vamos dividir em 3 sessões maiores do capítulo, versos de 1 a 11, depois 12 a 20 e 21 a 31. Versos de 1 a 11, o tema é, Paulo vai trabalhar a liberdade. Então, libertos pelo Evangelho, somos feitos filhos de Deus. O versos 1 a 3, que lemos ainda há pouco, agora eu repito, dizem: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Se antes ele havia comparado a lei ao aio, ao pedagogo, que conduz, que era o escravo, o servo, o resultado responsável por conduzir a criança para aprender, para ensinar, inclusive disciplinar as crianças, ele agora compara a lei com um tutor. Um tutor que é responsável por um senhor, um herdeiro menor. A imagem é mais ou menos a seguinte que ele está construindo. Imagine um herdeiro de um reinado. Um rei menor de idade, por exemplo. Isso já aconteceu muitas vezes na história, inclusive na história brasileira também. Essa criança, esse adolescente, ele é, por direito, o herdeiro do trono. Então, ele é soberano daquela nação. Mas, por não ter a idade adequada para reger a nação, ele está debaixo do controle de um tutor, ou de tutores. Então, ao mesmo tempo que ele é herdeiro do reino, ele não dá ordens no reino. Ele é conduzido pelos tutores. Ele precisa obedecer aos tutores, se submeter a eles, até que ele atinja a idade correta para herdar o seu reino e ele poder, então, em liberdade, tomar decisões. É isso que Paulo está dizendo. Nós somos os herdeiros de Deus, da promessa que ele fez a Abraão. Mas a lei cumpriu um papel de ser nosso tutor na nossa menoridade teológica. Nós éramos crianças. E por isso precisávamos não só ser guiados pelo pai, pelo pedagogo, mas precisávamos estar debaixo da tutoria, da condução de alguém até que estivéssemos prontos. É isso que ele está lembrando, aqueles irmãos, está explicando para eles. O tutor é aquele que cuida dos negócios de um herdeiro até que o herdeiro tenha a maturidade de cuidar ele mesmo desses negócios. É para isso que serve o tutor. Então, a nossa menoridade, nós fomos conduzidos pela lei, e quem é conduzido pela lei, e essa é a ideia que ele está fazendo aqui, está limitado por ela. O tutor, de alguma forma, tem um domínio sobre o herdeiro que faz do herdeiro nada diferente de um servo. Porque mesmo sendo herdeiro, ele tem que obedecer. Ele não segue o próprio caminho. É isso que os versos 1 a 3 vão dizer. Paulo está falando do nosso antigo estado. O estado que todas as pessoas têm antes do cumprimento da promessa em Jesus Cristo. Por isso é importante a lei nos conduzir devido à nossa menoridade, à nossa incapacidade, antes da promessa se concretizar em Cristo, de seguirmos em liberdade. E ele usa uma expressão também que deve ser explicada antes da gente prosseguir, que é a expressão rudimentos do mundo.
Essa expressão muitas vezes aparece para se referir a ideias ou tradições antigas, místicas, às vezes até ligada aos elementos, da visão, por exemplo, dos gregos, ligadas aos 4 elementos, assim por diante. Mas aqui não é esse necessariamente o sentido. A ideia de rudimentos aqui são das festas, das datas, dos calendários controlados pelos astros. Todas as nações tinham isso. As festas controladas pela lua, lua nova, lua cheia, e assim por diante. Os judeus não eram diferentes. O seu calendário, as suas festas, suas celebrações, todos eram conduzidos pelas estações do ano e pelos astros. Paulo está dizendo, esses rudimentos antigos, nos quais nós estávamos sujeitos, vocês agora querem voltar para eles. Vocês querem voltar para serem conduzidos por essas coisas, esse calendário antigo, baseado, ele está falando disso por causa das festas judaicas. E por que isso é importante? Por que Paulo, ao explicar aqueles cristãos, trabalhando a ideia da liberdade, falando de ser filho de Deus, ele vai lembrar desse estado, desse papel transitório, desse papel temporário da lei. Porque ele está lembrando do perigo que eles estavam passando ao ouvir os judaizantes e querer botar novamente a sua confiança na sua comunhão com Deus nas práticas do judaísmo. Na carta aos Colossenses, no capítulo 2, Paulo faz um alerta muito similar à igreja de Colossos. Olha o que ele diz, verso 8 e depois verso 20. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Aqui ele vai continuar depois fazendo a pergunta aos crentes de Colossos. Por que alguém, liberto por Cristo, vai voltar a se sujeitar a esses antigos rituais, depositando neles a confiança de que está agradando a Deus? Para Paulo isso não faz nenhum sentido. É possível acontecer, aconteceu com os cristãos da Galácia, mas para ele é estranho isso, como alguém pode trocar a liberdade por essas questões. Pensando em nossos dias, nós não temos mais judaizantes, mas nós ainda temos, na nossa mentalidade comum, senso comum, a ideia de que podemos construir algo que nos garanta merecimento. Muitas vezes, no evangelicalismo brasileiro, listas, por exemplo, não faça ou faça, ou uma série de rituais. Mencionei algumas semanas atrás, coisas inclusive que são prescritas nas escrituras, são transformadas em um tipo de lei no sentido negativo, porque viram legalismo. Por exemplo, a frequência ao culto, que é algo que a Bíblia ensina e nos chama a fazer, mas se alguém pode transformar isso num peso, dando à frequência ao culto um patamar que ela não tem, de garantir de quem é espiritual e quem não é. Muitas pessoas fazem isso com o dízimo, com as ofertas. Eu creio que dízimos e ofertas são prescrição bíblica, inclusive no Novo Testamento, para a igreja. Nós não podemos fazer disso, ou qualquer outra coisa, um fim em si mesmo, como a medida da espiritualidade de alguém. Por quê? Essas listas, ou a confiança nesses rituais, a confiança em tradição religiosa, ela pode parecer piedade, pode parecer que essa pessoa que está fazendo isso, ela está buscando uma vida mais devota, mas no fundo, isso é sinal de orgulho. E quem diz isso é a palavra de Deus. Paulo continua na própria carta aos Colossenses, no capítulo 2, agora o verso 23. Vamos poder ler? Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, tem aparência de sabedoria, mas são culto de si mesmo. Falsa humildade. É rigor ascético, ou seja, a ideia de fugir. E ele vai dizer, não tem valor nenhum contra a sensualidade. A palavra sensualidade aqui é dos sentidos. O que é sensual, o que é dos sentidos. Perceba, o que Paulo disse à igreja de Colossos, e agora estava com outras palavras explicando a igreja na Galácia. Ninguém pode garantir santidade, ou seja, ninguém pode conter os desejos dos seus sentidos, as paixões carnais, por cumprir rituais. Essas coisas têm aparência de sabedoria, mas na verdade é culto de si próprio. Porque é buscar mérito. Nós não controlamos o pecado, ou não restringimos o pecado em nós, porque nós praticamos certas coisas. Não. O que nos liberta do pecado, da escravidão que ele propõe, é Cristo.
Então, ao voltar a confiar nessas antigas coisas, é como se os cristãos da Galácia estivessem fazendo como muitos cristãos fazem hoje. Dizem professar o evangelho da graça, mas a sua vida está toda firmada no que eu posso fazer. Em performance. Performance de culto. Performance de uma aparente santidade. E o problema disso é que desemboca, via de regra, em coisas só externas. Santidade só de aparência. Os fariseus, que são denunciados nos evangelhos como sendo hipócritas, eles não começaram assim. Ninguém um dia acordou e falou: a partir de agora eu vou fingir para todo mundo que eu obedeço à lei de Deus. Não é assim que começa. Começa como começa comigo e com você. Há uma tentação no nosso coração. Por quê? Porque é mais fácil praticar rituais externos e parecer santo do que abrir mão, lutar contra o pecado, confiar em Jesus Cristo e por Jesus Cristo mortificar a carne e ser santo. Então, a hipocrisia dos fariseus não estava na lei, estava no fingimento, na aparência de obediência e a confiança nessa obediência. Por isso o apóstolo Paulo vai lembrar, por exemplo, na carta aos Romanos, que a lei é boa e santa. Porque quando nós lemos a carta aos Gálatas, nós lemos de forma superficial, pode parecer que há um problema do cristão com a lei. Não, a lei ela é boa, ela é santa. Ela foi dada por nosso bem. Porém, os homens transformam a lei em prisão, ignorando o objetivo principal da lei. Qual é o objetivo principal da lei? Nos convencer, deixar claro para nós que nós precisamos de um Salvador para nos redimir. Precisamos de Cristo, porque nós não podemos cumprir a lei. A lei expõe o nosso real estado. Ela não deveria permitir que nós enganássemos a nós mesmos, mas, ironicamente, nós seres humanos, pegamos a lei de Deus e, ao invés de usá-la como espelho para nós usamos para apontar os outros e tentar fazer um escudo à nossa volta, não deixando que os outros vejam, ou pelo menos fingir, pretendendo que os outros não vejam quem nós somos de fato. Paulo vai dizer: não confie nesses antigos rudimentos. Vocês foram libertos por Cristo. Vocês não foram libertos pela prática da lei, por observância da lei. E ele vai continuar dizendo: olha, vindo a plenitude do tempo, versículo 4, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Alguém se torna filho de Deus por causa de Jesus Cristo. É interessante porque ele diz que no tempo determinado, e no versículo 2, se olhar na sua Bíblia, ele havia dito que o tutor cuida do menor até que o pai determine. E agora ele diz: no tempo determinado, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Ele enviou o Filho eterno, o verdadeiro herdeiro. Jesus nasce de mulher, e por isso ele cumpre as leis naturais, porque todo ser humano nasce de mulher. A biologia não foi revogada. Então, Jesus cumpre as leis naturais. Ele nasce de mulher. Mas ele não só cumpre as leis naturais, ele cumpre todas as leis, toda a lei de Deus, do seu nascimento até a sua morte. Interessante, se você for olhar a narrativa dos evangelistas, desde a apresentação no templo, Jesus é apresentado no templo de forma adequada, ele é circuncidado no tempo certo, ele cumpre tudo. Ele cumpre tudo que lhe é requerido pela lei, inclusive aquilo que era ignorado pelos religiosos do seu tempo, ele cumpre perfeitamente como filho de Deus. E por quê? Para nos resgatar. A obediência de Jesus Cristo resgata os desobedientes que somos nós. Ele obedece ao Pai para que nós pudéssemos ser adotados na família de Deus. O herdeiro sacrifica tudo para libertar os desobedientes, para que nós pudéssemos ser co-herdeiros com ele. É isso que Paulo está lembrando aqueles irmãos na Galácia. Está lembrando aqueles irmãos que eles não nasceram como filho de Deus, não foram gerados como filho de Deus pelos próprios esforços. Eles não foram gerados como filho de Deus porque eles fizeram alguma coisa, ou porque o próprio Paulo tinha feito alguma coisa. Eles nasceram como filho de Deus porque Deus fez. Deus enviou o Filho genuíno, o Filho eterno, como vimos hoje pela manhã no credo, o seu único Filho, que verdadeiramente tem a mesma essência. Deus envia o seu Filho para que nós, que não éramos filhos, pudéssemos ser adotados e tidos como co-herdeiros de Jesus Cristo. João 1, versos 11 a 13, diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
Paulo está lembrando aquela igreja, e nós vamos ser lembrados. O que nos faz ser filhos de Deus é o fato de que Deus, o Filho, Jesus Cristo, veio a esse mundo, viveu uma vida perfeita, cumpriu toda a lei, para que nós, que não somos capazes de cumprir a lei, pudéssemos ser adotados na família de Deus. Não é a minha prática de festas e de rituais, não são os antigos rudimentos, não é a minha tradição religiosa, não é meu pedigree religioso, nada disso me garante a filiação. Eu sou adotado, a doutrina da adoção está baseada no fato de que o verdadeiro Filho se entregou por nós. Por isso nós somos aceitos como filhos de Deus. E Paulo está nos lembrando disso, porque isso tem implicações que ele vai trabalhar mais à frente. Ele continua no versículo 6 agora de Gálatas. E porque vós sois filhos, ou seja, e por isso, já que vocês são filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenho eu trabalhado em vão para convosco. Perceba, ele fala, guardam dias, meses, tempos, anos. São as festas. Guarda as estações, as festas judaicas. Vocês querem voltar às antigas práticas. Vocês querem guardar esses dias chamados santos, ao invés de santificar todos os dias. Vocês querem guardar dias especiais como sendo dias mais importantes para cultuar o Senhor, ao invés de entender que deveria cultuar todos os dias por aquilo que Deus fez. Há uma passagem paralela a essa parte de Gálatas 4, que eu acho que explica muito bem a passagem de Gálatas 4, que é quando Paulo, em Romanos 8, argumenta de forma muito semelhante. Queria que você lesse isso, para então eu poder aplicar e encerrar essa primeira parte da passagem. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Perceba, a ideia de justiça própria, tentar agradar a Deus pelo meu próprio esforço, ela me atemoriza. É assustador isso. Como que eu posso saber que eu já agradei a Deus? Eu não sei. Onde tem a medida? Onde tem uma escala? Como eu vou saber? Deus vai me dizer que eu já o agradei o suficiente? Isso é aterrorizante, mas não. Nosso espírito que recebemos não é da escravidão, para ver atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Deus fez uma promessa a Abraão. E é interessante porque os judaizantes se orgulhavam, como a maioria dos judeus, de serem herdeiros de Abraão, e por isso entendiam que as promessas de Abraão estavam para eles, eram para eles. E Paulo está dizendo que essa promessa feita a Abraão não é dada, e ele vai falar daqui a pouco sobre isso, mais claramente, nos exemplos dos filhos de Abraão, não é dada só ou exclusivamente por questão de ser filho biológico, está ligado de forma na linhagem, na etnia de Abraão. Não, essa herança é dada para aqueles que foram inseridos na família de Deus, adotados nessa família por meio da fé em Jesus Cristo. Por isso, aqueles cristãos não podiam aceitar de forma nenhuma. Agora, ser convencidos de que eles precisavam de algo mais, de um complemento na sua fé para serem feitos filhos de Deus. O pastor John Stott diz assim, ao comentar essa parte da passagem: porque nós somos filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações. Não há necessidade de outra qualificação. Não é preciso recitar alguma fórmula, buscar alguma experiência ou preencher alguma condição extra. Paulo nos diz claramente que se nós somos filhos de Deus, e porque somos filhos de Deus, Deus enviou o seu Espírito aos nossos corações. E o caminho que Ele nos garante para a nossa filiação não é através de algum dom espetacular, mas pelo calmo testemunho interior do Espírito quando oramos. Os antigos reformadores diziam que era o testemunho interno do Espírito Santo. Há um aspecto da nossa salvação dá evidências externas, os frutos, o testemunho, mas há um aspecto subjetivo, por assim dizer, onde só você tem um testemunho do Espírito para dizer que você é filho de Deus. E Paulo está lembrando que esse testemunho é dado não como resultado de uma obra ou de seguir rituais religiosos. Esse testemunho do Espírito é dado para quem é filho de Deus, feito filho pela confiança em Jesus Cristo.
Por confiar em Jesus Cristo, somos feitos filhos de Deus. Por sermos filhos de Deus, o seu Espírito está conosco e testemunha no nosso coração essa filiação. É a voz de Deus afirmando no nosso coração que apesar de nós, apesar de tudo que nós temos, que nós somos, que fazemos, nós fomos aceitos pelos méritos de Jesus Cristo. Isso é libertador, meus irmãos. Porque ao invés de uma religião de medo, de falsa culpa, de buscar agradar por meus próprios esforços que nunca são suficientes, a religião, a fé que brota do Evangelho, é uma religião da graça de Deus, da confiança em Cristo, nos seus méritos. E por causa dessa confiança, descanso no fato de ter sido aceito como filho de Deus, sido adotado como filho de Deus, baseado nos méritos de Jesus Cristo. Paulo está lembrando aqueles irmãos que todos nós éramos escravos, aprisionados pelo pecado, mas agora fomos libertos pela graça. Como podemos voltar a ser escravizados? Como semana passada eu falei quando eu expliquei o capítulo 3. Como que alguém pode começar pelo Evangelho da graça, entender que foi salvo pela graça de Deus, mas depois de salvo, querer se aperfeiçoar ou conquistar o favor de Deus pelos próprios esforços? Seria uma contradição. A graça de Deus que nos acolhe para a salvação, que nos atrai para o Senhor, essa mesma graça que trabalha no nosso coração e nos mantém, nos faz perseverar na salvação. É a mesma graça, do início ao fim. Mas a questão prática da aplicação é, muitas vezes nós temos que lembrar quem nós éramos, como Deus nos salvou e quem nós somos agora. Nós éramos inimigos. Deus nos salvou entregando o Filho e agora nós somos filhos de Deus. É muito interessante pensar que o ideal, pelo menos, é que o filho de um nobre, por exemplo, deveria se portar como um nobre, de acordo com a sua filiação. Nós somos filhos não de um rei, com R minúsculo, mas do rei. Somos aceitos nessa família porque Jesus Cristo nos incluiu nela pela sua obediência, pela sua submissão a Deus, pela sua morte e a sua ressurreição. Então, o nosso chamado para a santidade é, de alguma maneira, simplesmente dizer, somos chamados para viver de acordo com o nosso novo status de filhos de Deus. Status de gente que foi incluído na família de Deus. Mais à frente eu vou retomar esse ponto na última parte. O apóstolo Paulo, então, lembra aqueles irmãos quem eles eram, de onde Deus os tirou e como Deus os tirou, e ele faz um apelo pastoral. A partir do versículo 12 nós temos esse apelo de um coração de pastor que Paulo faz a eles, até o verso 20. Ele começa assim essa sessão. Sei de qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Assim vos suplico, em nada me ofendestes. Essa expressão é um pouco confusa, o versículo 12, mas se nós lembrarmos da experiência de Paulo com aquela igreja, vai ficar mais simples. Paulo está voltando aqui a falar de quando ele esteve lá entre os cristãos na Galácia. Paulo foi criado como um judeu, e não como qualquer judeu, uma família zelosa. Paulo, desde a mais tenra idade, cumpriu toda a lei, pelo menos aquilo que era possível uma pessoa cumprir, obviamente. Ele foi circuncidado. Ele foi criado como um fariseu, educado como um fariseu zeloso, tão zeloso que ele acreditava estar servindo a Deus quando perseguia a igreja. Esse era o tamanho do zelo, do desejo de Paulo de proteger a verdade de Deus, a lei de Deus. E em tudo isso, ele lembra aqueles irmãos que quando ele esteve na Galácia, ele não se valeu de nada disso. Ele não fez uso da sua confiança ou daquilo que ele foi ensinado na sua juventude, a confiar na lei, como judeu, como fariseu, para constranger os cristãos da Galácia. Ele não usou disso tudo para se colocar num patamar superior, como que eles são os gentios, não judeus, eu sou um judeu. Pelo contrário, ele se fez como os Gálatas. Ele se comportou como eles. Ele se fez como um deles. Inclusive, essa era a estratégia corriqueira de Paulo. A igreja de Corinto, ele fala sobre isso, e aqui 2 versos que ilustram. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus. Perceba, ele não abandonou a lei, ele não viveu em pecado, mas não se gabou, se orgulhou de ser um cumpridor da lei. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Está dizendo, quando eu estive entre vocês, eu fui um de vocês. Eu não dei caso do meu status de judeu.
Pelo contrário, eu fui simples, estive com vocês, convivi com vocês. Inclusive, nós podemos remeter ao fato de que quando Pedro esteve com os gentios, Paulo repreendeu por não fazer isso. Porque Pedro, quando percebeu que havia alguns judaizantes entre eles em Antioquia, e ele explicou isso no capítulo 2, Pedro se afasta dos gentios. Paulo está dizendo o contrário, eu não me afastei de vocês. Eu estive com vocês o tempo todo, fui um com vocês. Então sejam como eu. E ele continua. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Perceba, ele foi muito bem recebido com aqueles irmãos. Ele foi bem recebido porque ele não se orgulhou, pelo contrário, ele se tornou igual para poder pregar o evangelho. É difícil saber aqui que doença ele se refere nesses versos. Alguns vão dizer que essa doença tem a ver com espinho na carne, narrado em 2 Coríntios, capítulo 12, mas não dá para saber ao certo. Mas uma coisa nós podemos saber. Essa doença acabou sendo uma oportunidade de criar um vínculo com aquela comunidade. Paulo não era alguém distante deles. Paulo tinha um coração pastoral, um amor pastoral para aqueles irmãos. Ele tinha um vínculo afetivo com os cristãos da Galácia. E por isso, por ter passado um bom tempo com eles, ter criado essa relação de confiança, é que ele se surpreende deles estarem tão rapidamente abandonando o evangelho que ele anunciou. Se ele estava lembrando aqueles irmãos da verdade, da doutrina, da teologia, ele agora lembra eles não só disso, mas quando eu estive com vocês, eu convivi com vocês, vocês me conhecem. Vocês viram como eu me portei entre vocês? E aí, ele vai dar uma palavra, um alerta duro nesse apelo pastoral. Que é feito, pois, da vossa exultação? Ou seja, o que mudou daquela oportunidade para essa? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Por isso, alguns acham que essa doença e o espinho na carne tem a ver com dificuldade de visão, com cegueira. Porque Paulo dá essa ideia de, eu poderia arrancar, se possível, meus olhos para dar para vocês enxergarem melhor. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, porque, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Depois de tudo que eles haviam passado, e sabendo do amor de Paulo por eles, um amor capaz de dizer que se pudesse arrancava os olhos para doar a eles, eles agora tratavam Paulo como inimigo por dizer a verdade. E aqui é uma lição para nós, uma aplicação também nessa parte da passagem. Há muitas ovelhas, e eu não estou falando dessa igreja especificamente, mas do rebanho de Deus em todos os lugares, há muitas ovelhas que estão muito bem com seus pastores, com seus líderes, são tratados, cuidados, aconselhados, pedem ao pastor que ore pela família, quando estão em dificuldade com saúde, o pastor faz parte, inclusive, do seu trabalho pastoral, do seu ofício, abençoar, orar, visitar no hospital, está tudo bem. Até que o pastor precise lhe dizer uma verdade. Até que o seu pecado precisa ser confrontado. Até que a verdade tem que ser dita e aí tudo muda. Paulo está dizendo algo parecido com isso. Olha, eu estive entre vocês, preguei o evangelho, vocês me receberam bem, vocês me receberam como se eu fosse o próprio Jesus Cristo. Tão bem que vocês me receberam. Vocês me conhecem, vocês me amaram. E eu amo vocês a ponto que eu amo tanto que se eu pudesse eu dava meus olhos por vocês. Mas agora, porque eu disse a verdade, parece que eu me tornei inimigo de vocês. Vocês me tratam como inimigo. Porque eu alertei a vocês, eu estou abrindo os olhos de vocês, que vocês estão enganados. Paulo faz um alerta contra uma ingratidão presente na vida daqueles irmãos e também um desvio sério de caráter. Eles não queriam amigos de verdade. Eles queriam bajuladores. Por isso aparece no verso 17 a expressão que vos obsequiam. Essa expressão quer dizer que vos bajulam. Há muitas pessoas que não querem companheiros de caminhada, não querem amigos, irmãos em Cristo. Querem bajuladores. Paulo está dizendo, é isso que os falsos mestres têm feito entre vocês. E é interessante isso, porque no capítulo 1,
Paulo tem que se defender porque ele, Paulo, é acusado de estar bajulando as pessoas. Ele vai dizer, por acaso eu estou buscando favor de homens? Por acaso eu tenho interesse em favor dos homens? O que me importa é servir ao Senhor. E agora ele vai lembrar, mas esses falsos mestres, eles sim, fazem de tudo para tentar conquistar a confiança de vocês, para colocar vocês contra mim. Paulo não está falando que isso é um perigo, porque Paulo está só preocupado em perder a amizade daqueles irmãos, a comunhão, mas porque colocar aqueles cristãos contra Paulo significava colocá-los contra a mensagem pregada por Paulo. Que mensagem é essa? O evangelho da graça de Deus. Está dizendo, eles bajulam vocês para que vocês então se agradem, então os ouçam e parem de me ouvir. Sigam o caminho deles, de obra, de mérito, e abandonem a graça de Deus. É por isso que eles bajulam vocês. De forma muito similar, o apóstolo Paulo alerta nas cartas pastorais, tanto Timóteo quanto Tito, mais claramente Timóteo, de que algumas pessoas buscam mestres que lhes digam que lhes agradem. Por quê? Porque não podem suportar a verdade. Não podem suportar a verdade. Por isso aqueles que seguem o falso evangelho, ao mesmo tempo que são vítimas, são agentes desse engano. Porque são vítimas de charlatões e estelionatários que mereciam a cadeia? Sim. Mas também são agentes, porque buscam para si mestres que dizem o que eles querem ouvir, querem ser bajulados, porque não conseguem suportar a verdade. Paulo diz para aqueles irmãos, me admiro que vocês façam isso, estou perplexo, que vocês me conhecem a verdade, conhecem o evangelho, e agora eu me tornei inimigo, porque eu confrontei vocês com a verdade. A indignação que Paulo tem quanto ao falso evangelho, se aceita por aqueles irmãos, tem dois motivos fortes. Primeiro, ele está indignado porque ele tem um zelo pelo evangelho de Jesus Cristo, e quer que a verdade seja preservada. E segundo, por causa do seu amor pastoral, como vimos nos versos 19 e 20. Ele os ama, e por isso está indignado, porque eles agora abandonaram a mensagem, que é verdadeira, e a mensagem pregada por um pastor que esteve com eles, dedicando tempo, inclusive adoecido, entre eles para pregar o evangelho. Então, se na primeira sessão do capítulo 4, Paulo lembra o aspecto doutrinário, o conteúdo. Vocês não foram feitos filhos de Deus por obedecer à lei. Foram feitos filhos de Deus pelo cumprimento da promessa de Deus. Porque Deus cumpriu sua promessa de Jesus Cristo é o cumprimento, por isso vocês foram salvos, pela graça. Não tentem agora, pelos seus próprios esforços, construir uma outra escada para Deus, porque não dá para construir. Deus é que vem de cima para baixo até nós. Na segunda parte, ele diz, e vocês me conhecem, sabem o evangelho que eu preguei. E como um pastor, ele apela àqueles irmãos que retornem, porque ele está preocupado com eles. E aí, o capítulo 4 se encerra com uma ilustração importante que ele traz, a relação entre lei e liberdade, o exemplo de Ismael e Isaque. Primeiro, os versos 21 até o início do verso 24. Vamos podem ler? Dizei-me, vós, os que... Primeiro, quando Paulo diz que essas coisas são alegóricas, ele não está negando o aspecto histórico. Ele não está dizendo que o que ele vai explicar agora, que é o exemplo dos filhos de Abraão, Ismael e Isaque, as mães desses filhos, Agar e Sara, está dizendo que essa história é uma alegoria. É um evento histórico, mas que tem um sentido, um significado teológico, que ele agora vai interpretar. E mais, há uma distinção entre a alegoria, quando um pregador, Caroto, faz, e a de Paulo. Por isso nós temos que ter cuidado. Um pregador, ele deve evitar alegorizar. Mas Paulo é autor inspirado. É o Espírito Santo que está falando com ele. Então, Deus está dizendo para Paulo que aquele evento histórico tem um sentido teológico que ele agora vai aplicar, vai explicar e aplicar à igreja. Então, ele está mostrando que em termos biológicos ou em termos étnicos, como os judaizantes gostavam de valorizar, Abraão teve 2 filhos. Biologicamente falando, ou em termos raciais e étnicos, Abraão teve 2 filhos. Só que a herança da promessa feita a Abraão está reservada somente para um filho. Um filho é nascido segundo o esforço humano, fora da promessa de Deus. O outro é resultado da promessa de Deus.
Então, apesar de ter 2 filhos, em termos étnicos, ter 2 linhagens, Deus só deu a promessa para uma delas, que é aquele que está seguindo o projeto de Deus, que no caso é ilustrado pelo personagem, pela pessoa de Isaac. Romanos 9 diz assim, versos 7 e 8. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência, isto é, esses filhos de Deus não são provavelmente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Na carta aos Romanos, capítulo 9, Paulo está explicando que Deus não falhou no seu plano com Israel. Por que ele não falhou? Porque não é israelita, de verdade, aquele que nasceu segundo a carne, que foi circuncidado. Não é israelita de verdade aquele que tem o selo étnico de israelita. Quem é o verdadeiro israelita? Aquele que, pela fé, herda as promessas feitas a Abraão. Essa descendência que não pode ser contada. E a mesma coisa ele havia ensinado na carta aos Gálatas, interpretando esse evento narrado no livro de Gênesis. E aí, nós percebemos então que os cristãos gentios, ou seja, aqueles que estão ouvindo essa mensagem na Galácia, e não os judeus só por serem judeus, herdam a graça salvadora pela fé, pois creem em Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o verdadeiro Filho, com F maiúsculo da promessa. No capítulo 3, Paulo havia dito isso. Deus prometeu a Abraão um descendente. Não diz descendentes, como se fosse no plural. É um descendente, do qual Isaac é a sombra. Ele é um tipo. Ele é uma seta apontando. O descendente definitivo de Abraão, que confere a promessa, a herança prometida a Abraão, é Cristo. Não é Isaac. É Cristo. Isaac é só um símbolo. E Paulo lembra isso agora. Ele passa a explicar essa alegoria que ilustra essa tensão entre lei e liberdade. Graça, que é tratado como liberdade. Por isso, no versículo 24, nós paramos no meio, ele continua. Porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegre-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. 2 alianças. Uma aliança é a lei, Monte Sinai, Agar e Ismael e a Jerusalém terrena. Essa aliança representa a confiança na carne, ou seja, esforços humanos. Perceba, a lei dada no Monte Sinai a Moisés requer obediência, esforço, dedicação humana. Agar e Ismael, esse binômio representa o quê? O caminho que Abraão e Sara deveram tomar como um atalho ao projeto de Deus. É um esforço humano. Jerusalém terrena. Por que essa imagem é tão importante? Ou Jerusalém atual? Porque os judaizantes diziam que vinham da onde? De Jerusalém. Eles vinham em nome dos apóstolos de Jerusalém. E Paulo diz, a Jerusalém atual é símbolo de confiança na sua própria justiça. É por confiança no mérito, porque ela está tomada pela confiança na lei e não na graça de Jesus Cristo. A Jerusalém dos tempos de Paulo, a Jerusalém atual é isso. Por isso, não adiantava dizerem que eles vinham em nome dos apóstolos de Jerusalém. Na verdade, eles estavam vindo defender uma ideia errada da lei como aspecto para aplicação, para salvação. Mas a aliança, uma é essa da lei, a outra aliança é a aliança da graça, ou da promessa, como ele diz, que é representada por Sara, Isaac e a Jerusalém celeste. É a confiança, ou seja, a fé nas promessas de Deus e em receber essas promessas mediante a fé. Cristo é Senhor da Jerusalém celeste. É isso que Paulo está dizendo. E só pode se chegar lá pela fé. Mas aqui é uma citação importante, que não pode passar desapercebida. Ele cita no verso 27, se olhar para a sua Bíblia, Isaías 54:1. Essa citação sobre a mulher estéril que tem filhos e a abandonada tem mais filhos do que a que tem marido, é uma citação de Isaías 54, versículo 1. E por que Paulo cita isso? Ele cita, meus irmãos, como uma demonstração de que Deus gera ou regenera um povo sem necessidade nenhuma de cooperação humana. Porque eu pergunto, qual foi a cooperação de Sara, que era estéril, para ter Isaac? Nenhuma.
Sara estava biologicamente impossibilitada de ter filhos. Logo, a cooperação dela para que Isaac fosse gerado foi nenhuma. Na gestação, ela o carregou, ela o aumentou depois, ela cuidou dele. Mas para gerar Isaac, Sara não pôde contribuir. Deus gerou um povo, cumprindo a promessa feita a Abraão, sem participação humana. Sem nenhuma contribuição. Só Deus agiu para gerar aquele povo. Só Deus agiu para que aquela promessa se cumprisse, mais ninguém. Porque era impossibilidade biológica para Sara receber esse filho. Assim, nenhum homem pode contribuir para a salvação prometida pela graça. Ela só pode ser recebida pela fé. Não pode ser recebida por boas obras, não pode ser recebida por obediência, nem por tradição religiosa. Por isso que Paulo cita essa passagem do profeta Isaías, para lembrar aqueles irmãos que grande engano é achar que alguém pode fazer alguma cooperação para constranger Deus a lhe dar a salvação ou para permanecer nela. Porque Sara recebeu o cumprimento da promessa sem contribuir. Ela não podia contribuir, mas Deus honrou a sua promessa e lhe deu um descendente, Isaac. E Isaac simbolizava o descendente Jesus Cristo, que, aliás, foi gerado sem contribuição humana também. Jesus Cristo, o descendente com D maiúsculo, também é gerado sem contribuição humana no ventre da Virgem Maria. Paulo está lembrando que a salvação não tem participação de homens, então eles não podem confiar em si próprios, nos seus méritos, nas suas obras, na lei, qualquer outra coisa, na descendência de Abraão. Não confiem em nada disso, confiem em Cristo e em Cristo somente. E olha o que ele diz. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Os que creem no Evangelho são herdeiros da promessa, como Isaac foi herdeiro. Ele retoma aqui o argumento do capítulo 3. Isaac não herdou pela sua obediência, e nem pela lei, porque pela lei o filho mais velho deveria herdar a promessa, Ismael. E é interessante, como na trajetória de Israel, muitas vezes, não é o filho mais velho que recebe a herança. Por meio dos mais diversos. Inclusive, por meios estranhos para nós. Como Jacó, que toma a primogenitura do seu irmão com um engano, mas depois Deus transforma Jacó e aquele mal que ele planejou, Deus faz em bem e nele permanece a promessa. E Jacó é transformado em Israel, o pai da nação. Não foi Ismael que herdou a promessa, segundo a lei, segundo o que era correto pela lei. Foi Isaac, porque foi segundo a promessa. Não foi segundo a lei, não foi segundo o mérito. Gálatas 3, 29, nós lemos semana passada, diz esse ponto. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Pedro, na pregação que ele faz, Pedro, no início do livro de Atos, há alguns sermões de Pedro. Nós conhecemos talvez o mais famoso de Pentecostes, mas depois do sermão de Pentecostes, Pedro e João curam um homem à porta do templo. A narrativa bíblica diz que aquele homem, ele entra pulando de alegria dentro do templo, e isso é interessante porque antes ele não podia entrar. Coxos e aleijados não entravam no templo. Então ele ganhou essa possibilidade de cultuar o Senhor dentro do templo, pela graça de Deus. E aí todo mundo fica espantado com aquilo, porque aquele homem era conhecido como um aleijado. E Pedro então pega a palavra para que não haja confusão e prega novamente, explica novamente o que está acontecendo. E lá nessa pregação de Atos 3, ele diz o seguinte, muito similar ao que Paulo vai ensinar à igreja. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Interessante porque ele estava no templo, mas ele não restringiu a promessa aos israelitas. Ele diz, Deus falou com Abraão que abençoaria todas as nações, todas as famílias. Dessa maneira nós percebemos que nós herdamos a salvação, esse cumprimento da promessa de Deus, pela graça de Deus. E recebemos mediante a fé, mediante a confiança nele. Assim como Deus fez, gerando um filho para Abraão. Não pelo esforço de Abraão. O esforço de Abraão produziu Ismael. Mas pela sua graça, em cumprir a sua promessa, gerou Isaac. E Isaac simbolizava Cristo, o descendente não nascido por esforço humano, o próprio Deus encarnado, para salvar pecadores pela graça de Deus. Paulo percebe que ele é perseguido
assim como Ismael e seus descendentes perseguiram Isaac e seus descendentes. A lei persegue o anúncio da graça. Mas o que mais lhe importa é que o filho prometido é Cristo, do qual Isaac serve de tipo, é sombra. E os que creem na graça, veem a manifestação em Cristo, esses são herdeiros dele, com ele e dele. Antes de concluir, eu citei ainda há pouco, na mensagem Colossenses capítulo 2. Eu tive a oportunidade de ouvir uma pregação do reverendo Augusto Nicodemos sobre Colossenses capítulo 2. Inclusive, ele tem um livro de Colossenses, de onde essa pregação saiu. E uma imagem que ele usou foi fantástica para explicar o que está lá em Colossenses 2 e que Paulo está reforçando a esses irmãos. Todas essas imagens, esses tipos do Antigo Testamento, Abraão, Sara, Sinai, Jerusalém. O que é isso? Qual é a relação disso com o que nós cremos, com o Evangelho? E a ilustração é a ilustração da sombra. Por isso a Escritura usa essa linguagem, a linguagem de sombra. E a ideia é mais ou menos a seguinte. Depois eu leio o livro do reverendo Augusto, que está explicado lá melhor do que eu sou capaz de explicar aqui, ok? A ideia é mais ou menos o seguinte. Imaginem que alguém, há uma luz atrás de você e alguém está chegando por trás. Você está vendo a sombra primeiro, não é isso? Antes de ver a pessoa. E ela vai se aproximando e você está vendo a sombra. Quando ela chega na sua frente, você tem a pessoa em si. Logo, você não precisa da sombra para identificá-la. A sombra lhe dá uma noção de quem ela é. Talvez você, se você conhecer bem a pessoa, até sabe quem é, né? Talvez seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe. Pela sombra seria suficiente para identificar. Mas quando você tem a pessoa em si, não há mais dúvida. Não precisa mais da sombra. Você tem a pessoa revelada para você. As imagens do Antigo Testamento, Monte Sinai, Jerusalém, Abraão, Sara, Agar, Isaac, Ismael, o templo, os cordeiros sacrificados, tudo isso eram mais sombras de Cristo. Era Cristo projetando a sua sombra. E ele vai caminhando e a sua sombra vai se aproximando. Mas quando o Cristo está revelado, crucificado, nós não precisamos mais da sombra. Nós temos Cristo diante de nós. Por isso, se antes aqueles rituais cumpriam um papel de, em parte, mostrar o que estava por vir e o que por chegar, a sombra mostrava, em parte, o que haveria de se revelar, agora, nós somos alcançados pela graça de Deus. O descendente de Abraão já veio. Cristo já nasceu. Ele viveu uma vida perfeita. Morreu e ressuscitou. Nós não precisamos mais desses símbolos, dessas sombras. Nós temos Cristo revelado a nós. É isso que Paulo está alertando aqueles cristãos. E que nós precisamos ser alertados. E por que precisamos ser alertados? Mesmo não temos entre nós aqueles que vão defender um retorno à lei judaica. Por isso daqui, e com isso eu concluo com essa citação final do pastor John Stott. A religião de Ismael é uma religião da natureza, do que as pessoas podem fazer por si mesmas sem qualquer intervenção especial de Deus. Mas a religião de Isaac é uma religião da graça, do que Deus fez e faz. Uma religião de iniciativa divina, pois Isaac nasceu de maneira sobrenatural, através de uma promessa divina. E é isso que o cristianismo é. Não uma religião natural, mas uma religião sobrenatural. Os Ismaéis deste mundo confiam em si mesmos, acham que são justos. Os Isaques confiam apenas em Deus através de Jesus Cristo. Os Ismaéis encontram-se na servidão, porque é isso que a autoconfiança conduz. Os Isaques desfrutam a liberdade, porque é através da fé em Cristo que as pessoas são libertadas. Confiar em si próprio, buscar produzir justiça de si mesmo, aprisiona. É um peso insuportável, que só produz mais e mais rituais vazios. Santidade de fachada, hipocrisia e assim por diante. O Evangelho é o anúncio de que nós não podemos cumprir a lei, mas Cristo cumpriu. E cumpriu em nosso favor. Ele é o eterno Filho de Deus, mas foi punido como um transgressor, para que nós pudéssemos ser adotados como filhos de Deus. Não voltemos então a confiar em nós mesmos. Não abandonemos a graça de Deus e a liberdade que essa graça nos dá, e agora sim, liberdade de servir a Deus, para servir a Deus por medo. Vamos a Deus como sinal da nossa gratidão, nosso reconhecimento da sua graça que nos manifestou em nosso favor. Nós somos os herdeiros de segundo Isaac. Nós herdamos a promessa feita a Abraão. E essa promessa foi cumprida em Jesus Cristo, nosso Salvador. Não seja como Ismael,
ou da linhagem de Ismael, buscando caminhos construídos por você mesmo. Deus já construiu um caminho. Interessante porque no Antigo Testamento nós temos inúmeras tentativas dos homens irem até Deus. Talvez uma das mais emblemáticas e simbólicas seja a chamada Torre de Babel. Depois do juízo, depois de perceber que eles não podem agradar a Deus, os homens se rebelam, decidem então ir em direção a Deus. O que acontece com todas as escadas que os homens tentam construir? Elas não chegam onde deveriam chegar. Na verdade, elas trazem ainda mais juízo da parte de Deus, pela sua arrogância e pelo seu orgulho. Só que um dos descendentes de Abraão, Jacó, mencionado há pouco, chamado posteriormente de Israel, ele tem um sonho, onde Deus fala com ele, inclusive fala com ele para poder mudar Jacó. E no sonho de Jacó, ele não constrói uma escada. É Deus que coloca uma escada. É Deus que vem. É Deus que se revela. É Deus que vai ao encontro de Jacó. Não é Jacó que busca Deus. Deus que o busca. Deus o transforma. Deus o liberta, inclusive, do seu nome e do seu legado. E faz dele uma sequência, um elo nessa linhagem da graça de Deus. Você pode continuar tentando construir uma escada para Deus, baseada em religião, em mérito, tradição, entre outras coisas. Você pode tentar, mas a escada não chega. Mas a boa notícia é que Deus já fez uma escada. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a escada, é o caminho. Não para eu ir, Ele já veio a mim. E agora sim, por Ele, eu posso me voltar para Deus, posso ser reconciliado com Deus. Vamos orar? Deus bendito. Pai, quantas vezes, assim como aqueles homens que estavam deturpando o Evangelho aos cristãos da Galácia, nós temos sido tentados a confiar em outra coisa que não seja a Tua graça. Muitas vezes nós falamos da graça do Senhor, mas no fundo do nosso coração, mesmo que ninguém saiba, no fundo, nós achamos que merecemos alguma coisa. Que precisamos fazer uma performance melhor. Precisamos melhorar o nosso desempenho de forma a conquistar o Teu favor. Ó Pai, isso está enraizado em nós, porque isso faz parte da nossa natureza caída. Que busca construir o próprio caminho, autonomia, independência do Senhor. Pai, nos liberte, Senhor, de nós mesmos. Desses esforços, segundo a Tua palavra afirma, esforços ligados ao orgulho, à prepotência do nosso coração, aparente piedade, mas que demonstra, na verdade, um grande orgulho que guarda o coração, nosso coração, quando nós fazemos isso. Pai, mas que, ao contrário, seguindo a Tua palavra, obedecendo a ela, nós possamos permanecer no Evangelho da graça. Para aqueles de nós que fomos alcançados por essa graça salvadora, possamos ser lembrados de onde o Senhor nos tirou e sob que circunstâncias, entregando o Seu Filho por nós, para que nós fomos feitos Seus filhos, ó Pai, e agora adotados na Tua família, filhos do Senhor, nós precisamos viver de forma condizente com esse novo status, ó Pai. Que a declaração de que somos justos em Cristo, que fomos justificados por meio dEle, nos leve a viver uma vida santa e justa para a glória do Teu nome. Para aqueles que têm caminhado conosco, independente da sua, onde cresceram, que foram ensinados na sua religião, mas que sabem, que têm buscado o Senhor confiando em si próprios. Estavam achando até hoje, talvez sempre tenham achado que poderiam fazer por merecer a salvação, fazer por merecer a comunhão com o Senhor. Abre seus olhos, ó Pai, para que eles entendam que em Cristo e nele somente nós temos novamente comunhão com o Senhor. É no fato de que o Senhor desceu ao nosso encontro, não numa escada que nós construímos, mas naquilo que o Senhor construiu na cruz do Calvário, que o Senhor nos salvou, ó Pai. Pai, abre os olhos para que haja salvação nesses corações, ó Pai. Que ao final, toda a glória seja exclusivamente do Senhor. Pai, é isso que nós pedimos e agradecemos. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Deus nos abençoe. Nós encerramos esse culto em oração silenciosa. Que o Senhor então nos aplique essa mensagem no nosso coração. Nos lembrando que somos filhos adotivos, adotados pela graça de Deus. E recebemos isso mediante a fé somente. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades